Flamengo e Grêmio. O Flamengo líder do campeonato com 64 pontos. Depende de uma vitória para não fazer contas e conquistar o 6º título brasileiro de sua história, no jogo que começa dentro de alguns instantes, no Maracanã absolutamente lotado, ensandecido desde a 1h da tarde, com a presença da apaixonada torcida rubro-negra. Depois de 372 jogos, chegamos então ao último capítulo desta novela, o Brasileirão 2009, com 8 jogos acontecendo simultaneamente na tarde deste domingo. E vamos conhecer o campeão brasileiro. Será o Flamengo, que depende só de si? Será o Internacional de Porto Alegre o vice-líder? Será o Palmeiras o 3º colocado ou o São Paulo, que está em 4º e ainda tem possibilidades? Vermelho e preto absolutamente lotado e lindo o cenário desta tarde aqui no Rio de Janeiro. Vamos conhecer também os representantes da Libertadores. O Flamengo, por exemplo, já conquistou uma vaga na Libertadores. O Corinthians, campeão da Copa do Brasil, também. As outras vagas estarão sendo disputadas hoje. O clima de expectativa cresce. Veja só, a torcida do Flamengo com as mãos, fazendo aquele clima de espera antes da equipe entrar em campo. A torcida do Grêmio é bem pequenininha aqui no Maracanã. E teremos também a luta contra o rebaixamento. 2 times ainda serão conhecidos hoje, né? Santo André, Botafogo e Fluminense, Coritiba são os times que correm riscos. Vamos dar um giro pelos estádios dos jogos mais importantes da tarde deste domingo. No Engenhão, aqui mesmo no Rio de Janeiro, Estádio Olímpico, nós teremos Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras querendo o título, Libertadores. O Botafogo fugir do rebaixamento depende só de si. Se vencer, o Botafogo escapa. A gente sai do Engenhão e vai para o Beira-Rio, em Porto Alegre, também vermelho. A torcida do Colorado, que está sempre presente, ainda sonhando com a possibilidade de levantar o tetracampeonato brasileiro. Para isso tem que torcer para o Grêmio aqui no Maracanã. O São Paulo recebe o Sport no Morumbi. Tem que garantir uma vaga na Libertadores, precisa do empate. Veja que o Morumbi não recebe hoje um grande público. E se vencer ainda, contando com uma combinação de resultados, pode chegar ao título. Santos e Cruzeiro. O Cruzeiro lutando por uma vaga na Taça Libertadores da América. Tem que vencer e torcer por tropeço, uma derrota de um dos 3 times que estão à frente. E ainda teremos Couto Pereira, casa absolutamente cheia. 2 times que lutam contra o rebaixamento, Coritiba e Fluminense. O Fluminense depende de apenas um empate para escapar da 2ª divisão numa arrancada absolutamente impressionante. Temos aqui toda aquela movimentação que cerca a entrada em campo dos times, para tatuar do lado esquerdo do peito o distintivo com a estrela dourada, que significa o Mundial de Clubes conquistado pelo Flamengo. Nós vamos acompanhar toda a rodada, todos os lances, entrar no clima da decisão do Campeonato Brasileiro 2010. Gaúcho no Mengão, é o Ronaldinho, Libertadores e Seleção. Mengão, olha só, a paixão da torcida pelo 6º título brasileiro. Roraima, 5.000 quilômetros para ver o Mengão ser campeão no Maracanã. Daqui a pouco nós voltamos nesse clima. Decisão do Campeonato Brasileiro. Globo, a gente se vê por aqui. Da última rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Grêmio entrou em campo agora há pouco. Você vê que o Maracanã está absolutamente vermelho e preto, lotado. Todos os ingressos vendidos, cerca de 90.000 pessoas estão aqui no Maracanã. O Grêmio entrou em campo e olha só que legal. O futebol está engajado no programa Começar de Novo, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça para apoiar a recuperação de egressos do sistema carcerário. No momento em que o Flamengo vem para o gramado do Maracanã, para você curtir o Maracanã enlouquecido.
Flamengo no gramado do Maracanã, depois de uma festa maravilhosa. Goleiro Bruno traz uma camisa em homenagem ao ex-goleiro Zé Carlos, que faleceu este ano, exatamente na semana que o Andrade assumiu o comando técnico do Flamengo. E foi às lágrimas naquela partida contra o Santos, oferecendo a vitória ao amigo, ao companheiro. Os times estão no gramado do Maracanã, que está absolutamente em festa e enlouquecido. Momento é que os jogadores estão pousando para o pôster, né? Os jogadores de todo mundo, né? Todo mundo quer sair no pôster. Tem o jogo primeiro, né? O Babão firme e forte lá, feliz da vida, ali com a camisa branca no meio dos rubro-negros. É o clima que cerca a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Adriano, com 19 gols, é um dos artilheiros. Você vê o trio de arbitragem. Vamos escalar os times para você. Os 11 que estarão em campo de cada lado neste clima de decisão aqui no Maracanã. O Flamengo vai a campo com a seguinte formação. O time do Flamengo é este: 1 Bruno, 2 Léo Moura, 4 David, 4 Ronaldo Angelim e 6 Juan, 5 Ayrton, 21 Toró, 8 Williams, 43 Petkovic, 10 Adriano, 26 Zé Roberto. O time é dirigido pelo Andrade. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense, um dos mais tradicionais clubes do mundo, vem com muitos desfalques. E com esta formação que você vai conferir agora. O Grêmio está escalado desta forma pelo Marcelo Rospide. 1 Marcelo, 2 Mário Fernandes, 3 Léo, 4 Diego e meia dúzia Fábio Santos. 11 Adilson, 5 Túlio, 10 Maílson e 8 Lúcio. O ataque tem o menino Douglas Costas e Robertson, número 9. O trio de arbitragem para o jogo desta tarde no Maracanã. Apita o jogo da Federação Paranaense Heber Roberto Lopes, com Alessandro de Matos e Carlos Berkenbrock como assistentes. Aí o Pet, que não é o capitão do Flamengo, que é o Bruno, conversando com o Heber Roberto Lopes. Ali à beira do campo do Maracanã estão os nossos repórteres Eric Faria e Glauco Paza. Olá, Luiz, boa tarde a todos. O Flamengo desde quarta-feira ficou em Teresópolis, só desceu ontem à noite exatamente para fugir dessa euforia toda. Conseguiu trabalhar com tranquilidade, com serenidade. Ao meu lado o Zé Roberto, que cresceu muito com o Andrade. Ao entrar no Maracanã, ver uma festa dessa, o que passa, que filme passa na tua cabeça, Zé? Acho que passa, como nós conversamos muito, tudo que a gente sofremos dentro do campeonato, né? Tudo aquilo que a gente trabalhamos, que nós caminhamos para chegar aqui hoje, na última partida, dependendo só das nossas forças para dar um título para o Flamengo depois de 17 anos. Então, é se doar ao máximo, é fazer aquilo que a gente vai fazer nos últimos jogos, jogando com muita tranquilidade, sem euforia, e ser um time muito calmo e, acima de tudo, não entrar na festa, no clima de festa, procurar fazer nosso trabalho bem feito, ser um time frio, calculista, e quando tiver oportunidade de fazer gol e não decepcionar esse torcedor que veio aqui hoje. Tá certo, Zé, boa sorte. Glauco. Eric, eu estou aqui com o técnico Marcelo Rospide do Grêmio. O Grêmio, que tem vários desfalques, vem para essa decisão sem a possibilidade de levantar o troféu, mas está inserido nessa decisão de uma forma muito forte. O Grêmio topa ser apenas coadjuvante nessa festa, Marcelo? Eu tenho falado semana toda que nós temos que manter a postura profissional. Temos uma responsabilidade nesse momento que está sendo atribuída ao Grêmio, que, ao meu modo de ver, nem é tão grande assim. Mas o intuito é vir aqui, fazer um bom jogo, mostrar a nossa qualidade, a qualidade do nosso trabalho e sair daqui com resultado positivo, se possível. Obrigado, Luiz. Muito bem, então vou conversar aqui com o Júnior, com o Paulo Roberto Falcão, por uma questão de espaço. Eu preciso conversar com um por vez aqui, começar pelo Júnior. Júnior, você tinha alguma receita num dia como hoje que o time entra em campo sabendo que se vencer é campeão brasileiro? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. A gente viu, na verdade, os jogadores com semblante de concentração. E talvez tenha sido essa, né, o papo que o Andrade e a comissão técnica, para não deixar os jogadores se envolverem com essa euforia, porque sabe que isso pode ser prejudicial.
Conversar agora com Paulo Roberto Falcão, dois grandes craques da história do futebol brasileiro aqui na cabine da Globo. O jogo vai para começar. Paulo Roberto Falcão, você tinha alguma receita nesses momentos mais decisivos, mas tem que fazer algo diferente ou tem que fazer o normal, Falcão? Tem que fazer o normal e acreditar que esse é o momento que todas as equipes querem chegar, decidir em casa. E o Flamengo está tendo essa possibilidade. Então, quando você decide em casa, você tem uma grande vantagem. Heber Roberto Lopes apita o jogo, vai já autorizar o início da partida. Ô, Arnaldo, e o juiz num jogo como esse? Faz algo diferente, não? Não, tem que ter calma e bom senso e torcer para que nada aconteça. Ele está atravessando uma grande fase, está com muita sorte. Eu acredito que vai ter uma boa atuação nessa grande festa, essa linda festa. Eu lembro que 8 jogos acontecem simultaneamente, 4 times lutando pelo título de campeão brasileiro. Além do Flamengo, o Internacional, o São Paulo e o Palmeiras estão na luta pelo título. São 4 times correndo contra o rebaixamento, são eles Fluminense, Coritiba, Botafogo e Santo André. Autoriza Heber Roberto Lopes. Bola rolando, está valendo. É a última rodada do Brasileirão 2009. Vamos para o último capítulo desta novela. Depois de 380 jogos, vamos conhecer o resultado final. Vai jogando aí o David, substitui o Álvaro. É um dos desfalques do Flamengo, além do Álvaro, o Maldonado, né? Que só volta a jogar no ano que vem. O Álvaro está suspenso e está desfalcando o time no jogo de hoje. E pela primeira vez o Flamengo, desde que os dois estrearam, está jogando sem os dois ao mesmo tempo, Luiz. Eric Faria acompanhando as informações do Flamengo. Glauco Paz traz tudo do Grêmio para você. Aí o Zé Roberto dominando ali do lado esquerdo. A movimentação do Pet, ele tentou o toque para o Adriano. Está marcado o primeiro impedimento do jogo. Carlos Breckenbrock, o assistente lá do alto, marcando o primeiro impedimento do Adriano. E a imagem mostra que o Adriano realmente estava à frente. E a marcação do primeiro impedimento. Vai jogando o Grêmio com o Túlio. Aí o Túlio tentando a jogada pela esquerda. Ele buscou o lance com o Adilson, devolveu no Túlio. Aí buscou a jogada com o Fábio Santos do lado esquerdo. Fábio Santos adianta. Faz boa jogada agora buscando o Robertson. Prepara de novo no Fábio Santos. Mais atrás quem se apresenta é o Lúcio, que é lateral esquerdo de origem. E hoje está escalado no meio. Arrumou para o Adilson. Aí o Flamengo recupera a posse de bola, sai jogando com o Toró. À direita quem recebe é Leonardo Moura. São os primeiros movimentos do jogo do Maracanã. Aí o Grêmio recupera a posse de bola com o Adilson. Fez um excelente campeonato brasileiro o Adilson. É um dos titulares do Grêmio em campo esta tarde aqui no Maracanã. Independentemente de todo lado torcedor que envolveu a discussão como o Grêmio deveria se comportar, certamente não existe jogador profissional que vai entrar em campo para não jogar de uma forma profissional e buscar a vitória sempre. Aí você vê o Mário Fernandes pela direita, trabalhando com o Túlio, vai tentar o chute para o gol. Bruno caiu, a bola foi à esquerda do gol do Flamengo. É tiro de meta favorecendo o rubro-negro. Olha, os jogos do rebaixamento, o jogo Coritiba e Fluminense ainda não começou. O Fluminense entrou há pouco no gramado do Couto Pereira. Esse é um jogo de confronto direto entre dois times que lutam contra o rebaixamento. Recebo a informação que o Fluminense está entrando em campo neste momento. São 17 horas e 7 minutos. Eu sempre lamento, né? Porque eu acho que esse tipo de artimanha não resolve nada. Quem vai cair, quem vai sobreviver, quem vai ser campeão. Os jogos devem respeitar o horário, porque isso é respeito ao torcedor, ao telespectador, a você que está no estádio, a você que está em casa. Aí o Léo Moura faz o levantamento lá na ponta direita buscando o Williams. Fábio Santos na marcação. Aí o Williams protegendo. Caiu na graça da torcida rubro-negra. Vai para cima da marcação. Zé Roberto pedindo, fez o levantamento. A bola vai sobrar com o Juan. O Romeu que deixou para o Adriano. Eles não se entenderam. E aí o Grêmio recupera a posse de bola. Douglas Costa levantando lá para o Adilson. O Robertson ficou pedindo falta sobre o Adilson. O Heber Roberto Lopes estava bem pertinho. Entendeu que não houve nada e o jogo prossegue normalmente. Os jogos da disputa do time. Olha a bolinha já pintando na tela da Globo. E o Wellington Paulista faz 1 para o Cruzeiro, 0 para o Santos. Isso significa que neste momento o Cruzeiro está entrando no G4. Atirando de lá o Palmeiras, que pega o Botafogo daqui a pouco. O jogo ainda não começou no Engenhão, no Estádio Olímpico João Avelange, aqui pertinho do Maracanã, por sinal. Aí o Diego, é direito, tira de lá. Ayrton, mais atrás do Ronaldo Angelim.
aos 34 anos, é de uma regularidade que impressiona o Angelim. David trabalhando com o Toró. E o Angelim hoje vivendo uma história de superação, né, Luiz? Ao longo do campeonato ele teve uma lesão séria, teve ameaçado de ter a perna amputada, foi operado às pressas, se recuperou, ainda está jogando nessa temporada e hoje tendo a chance de ser campeão brasileiro pela primeira vez. É uma contusão rara do Angelim que quase realmente termina com a carreira dele. Aí você vê o Zé Roberto trabalhando com o Juan, outro que passou por uma cirurgia, também está voltando e aos poucos vai readquirindo a sua forma. Levantamento para o Adriano, ele vai subindo, tentou o domínio, o Adriano, um dos artilheiros do campeonato. O Léo Moura passou na direita, bola para o Léo Moura, recebe, tenta chegar até o fundo. Adriano, Zé Roberto e Williams na grande área. Fábio Santos apertou, o Léo Moura fez o giro, foi para o fundo, aí ele fez o levantamento, o Adriano subiu e tocou de cabeça sobre o gol. O primeiro da torcida do Flamengo no Maracanã. Marcado ali pelo Mário Fernandes, que embora atue como lateral, tem 1,89 m. Luiz, só para lembrar os jogadores titulares do Grêmio que estão fora: Vitor, Hever, Rafael Marques, Souza, Fábio Rockenbach, Maxi Lopes e Jonas. E algumas opções também nem foram relacionadas para esse jogo, como Herrera e o Pereira, ambos atacantes. O Grêmio que está ali na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. O Maracanã vive uma tarde realmente belíssima. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você a imagem feita do helicóptero lá do alto para mostrar esse Maracanã absolutamente lotado. A defesa do Grêmio joga, Luiz Roberto, fazendo uma linha de impedimento, impressando. O Flamengo está entrando em impedimento. O lance agora perigoso do impedimento. O bandeirinha que tem que trabalhar com cuidado. Ayrton jogando no David. Tentou passe para o Adriano. Aí domina o artilheiro do campeonato. O Adriano tentou levar para o pé esquerdo. Pegou bem para fazer o corte ali. O Diego sai jogando. Na direita para o garoto Douglas Costa. Surgiu ano passado. Pintou muito bem no jogo contra o Botafogo, inclusive, né? Ele trabalha com o Lúcio. Os jogadores do Flamengo chegaram a reclamar de um toque do Lúcio. Adilson. Douglas Costa. Mais uma vez o Lúcio. Aí o Túlio. O Túlio é aquele do Botafogo. Jogou tantos anos no Goiás e no Botafogo. Fábio Santos de novo do lado esquerdo. Ele joga no Douglas Costa, no Lúcio, que passa na esquerda também, se posiciona e recebe. Mais atrás no Adilson, adiantou muito, Zé Roberto pressionou. Fábio Santos, outra vez o Lúcio. Adilson se posiciona ali pela amiga esquerda. Devolução para o Lúcio, vai chegando o David. Dá um chutão, a bola explode no peito do Adilson. Ele consegue proteger e toca no Douglas Costa. E o juiz está marcando uma falta do Douglas Costa, sobre o Léo Moura. Nesse lance aí, foi mesmo, Arnaldo? Ele puxou o Léo Moura. No primeiro turno no Olímpico, o Grêmio venceu o Flamengo por 4-1. Ironicamente, daquele jogo, 7 jogadores estão aqui hoje no Maracanã. Claro, nem todos começaram a partida, alguns entraram no decorrer do jogo, mas 7 estão aqui presentes relacionados. Um jogo até que o placar não mostrou bem o que aconteceu em campo. O Flamengo chegou a ter o domínio da partida, empatou o jogo e depois o Grêmio acabou fazendo 4-1. Petkovic para o Adriano. Aí Adriano para Zé Roberto, devolve no Pet. Tentou adiantar para o Zé Roberto, a bola vai ficando ali para o Diego. Vira o jogo na esquerda para Lúcio. Mais uma vez o Diego. Vira o jogo buscando Douglas Costa. Com o peito ele arruma para o Mário Fernandes. Já está no ataque o time do Grêmio. Zé Roberto vem na marcação. Juan acompanha o Mário Fernandes. Aí o Douglas Costa com o pé esquerdo, sempre muito habilidoso. Tentou o passe para o Mário e o assistente marcou o impedimento no ataque do Grêmio. Aí na repetição, como está muito adiantado ali o Mário Fernandes. Apenas um gol, o Cruzeiro vai vencendo o Santos por 1-0, mas com o início dos jogos, porque nós computamos os 3 pontos momentaneamente para o Cruzeiro, mas São Paulo e Palmeiras jogam pelo empate para conquistarem vaga na Libertadores. Então, como a bola rolou no Morumbi e também no Engenhão, Palmeiras e São Paulo, neste momento, com o resultado de momento, estão indo a 63. Então, o Cruzeiro continua mesmo vencendo fora do G4. Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo. O G4 que abriu a rodada segue se mantendo ali.
O Cruzeiro precisa de uma derrota de um dos três que estão à frente, de um dos dois que estão à frente, né? E se o Cruzeiro perder, tem que fazer um monte de conta, tem que tirar um saldo de gols exorbitante a favor do Internacional. Robertson acabou perdendo a recuperação do Flamengo com o Ayrton. Petkovic. Williams recebeu para o Zé Roberto. Zé Roberto recebe ali pela meia esquerda. Chegou o Mário Fernandes. E o Marcelo evita a saída pela linha de fundo. Júnior e Falcão. No começo do jogo a gente tem um time em campo que não tem compromisso emocional. O Grêmio já cumpriu o papel dele no campo. Joga muito mais relaxado. Para quem está vestindo a camisa rubro-negra, Falcão, tem um período para passar essa adrenalina mais elevada, não? Tem, sim, tem. O momento do jogo é um momento importante. Mas eu esperava um Flamengo um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais vibrante, né? De acordo com o que está o seu torcedor em cima. Vamos ver. No início não entrou assim, não. Entrou um pouco mais calmo, tocando a bola demais, segurando o Grêmio, fazendo um jogo, tentando marcar, esperando do meio, tentando jogar em contra-ataque, como está acontecendo agora. E aí o David faz a primeira falta forte do jogo. O Weber Roberto Lopes conversa com ele, vai punir o jogador do Flamengo, Arnaldo. Ele está punindo não pela falta, sim pela reclamação, porque houve uma falta anterior não marcada a favor do Flamengo e no contra-ataque o Grêmio sofreu a falta correta. Luiz, dentro daquilo que o Falcão estava dizendo, eu acho que o Flamengo não acelerou. A primeira jogada que acelerou foi essa agora, né? Que chegou no Zé Roberto. Antes disso, a gente viu que somente ficou tocando a bola para as laterais para poder entrar no jogo. Não entrou naquele clima de velocidade, né? Eu acho que isso vai acontecer com o decorrer do jogo. Lá do alto, o nosso helicóptero captando o Maracanã completamente lotado. A vermelho e preto Maracanã nesta tarde de domingo. Zé Roberto para o Pet, não alcança. Aí sai jogando o Adilson. Na esquerda ele trabalha com o Fábio Santos. É um dos titulares do Grêmio em campo. Lúcio, aí Adilson. Esse é o Maílson. Jogador formado no próprio Grêmio. É tratado como um jogador de muito potencial. Tem apenas 20 anos. Adilson mais atrás, aí o Léo. Outro revelado nas divisões de base. Estreou num Grenal e fez um gol. Ele tocou para o Robertson, devolveu para o Léo, dividida Angelinha, a bola vai ficando com o Maílson. Leonardo Moura chega tirando. E o Grêmio vai tomando a iniciativa nos últimos minutos, vai ficando com a posse de bola. Mais uma vez o Lúcio do lado esquerdo. Ele tocou no Fábio, adianta muito. O David faz o domínio, o giro e tentou se livrar da bola. Ele levou sorte, ela caiu no peito do Toró. Toró quis dar um toque de cabeça no vazio, jogou de presente. Túlio. Vira o jogo para o Mário Fernandes na direita. O Juan encosta na marcação. Douglas Costa vem para receber. Aí o Douglas, marcado pelo Ayrton. Tentou o drible, ganhou do Ayrton. Pedalou. É abusado e talentoso o Douglas Costa, mas o Ayrton acaba fazendo o desarme. E o Douglas Costa sentindo um probleminha no pé direito ali. Zé Roberto para o Ayrton. Adriano passa na velocidade, Ayrton tentou para o Adriano, que linda bola! Olha o Adriano, domina, trouxe para o pé esquerdo, clareou, Adriano bateu, a bola desvia no Diego e vai pela linha de fundo. Que bola enfiou o Ayrton para o Adriano. E ele fez tudo para levar para o pé esquerdo, que é o bom. Mas o Diego acompanhou e foi aplaudido pelo companheiro. Tocou no joelho direito do Diego essa bola. E vem cobrança de escanteio do Petkovic. Só nesse campeonato ele já fez 2 gols de escanteio. E desse lado, olha o Pet, bateu fechadinho. Túlio tira dali. Douglas Costa está jogando com o Maílson. Apertou o Angelim, ganhou. David, olha o Adriano. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, celebrando os 100 anos do hino nacional. Ficou se lamentando o Adriano, mas nos últimos 2 minutos o Flamengo deu uma crescida na empolgação que vocês dois, inclusive, decifraram aqui. Luiz, eu acho que é muito mais a questão de você dar um pouco de velocidade, né? Eu acho que tentou, como eu disse anteriormente, entrar no jogo sem aquela demonstrar pressa nem ansiedade. Com o passar do tempo, vai botar em prática o seu jogo também, que é um jogo de velocidade, principalmente porque tem jogadores para isso.
O último título brasileiro do Flamengo em 1992. Foi a 5ª conquista do rubro-negro, vencendo o Botafogo na primeira partida, empatando o segundo jogo em 2-2 aqui no Maracanã. Há 17 anos. Aí o Juan. Zé Roberto passou do lado esquerdo, bola para ele, tá impedido o Zé Roberto. Porque nessa movimentação, às vezes, o atacante não tem culpa, né? Ele foi, deu falta. Mas ele deu falta no Juan. O Mário retardou um pouco e deixou o Zé Roberto impedido, mas o juiz entendeu que houve falta no Juan. E a falta já foi cobrada. Juan vai dominando do lado esquerdo. Fez o levantamento para Adriano. A bola passa, sobra com o Williams. E o David vai lá para a grande área. Aí o Williams trouxe para o pé esquerdo, fez o levantamento, Adilson apara e tira de cabeça. Leonardo Moura para Petkovic, aos 37 anos, vai comandando o meio de campo do Flamengo. Bola para o Juan na ponta esquerda. Chega Douglas Costa na marcação. O Juan faz o giro, prepara o drible, caiu e a falta sobre ele. É uma falta meio parecida com a do David. Será que o Weber vai manter o critério, Arnaldo César Coelho? Mantém. Tem que dar cartão amarelo e acaba de dar o cartão amarelo corretamente. É o segundo cartão amarelo, um para cada lado. A falta foi dura, veja aí. O David cumprimentando ali o Léo, que está marcando o Adriano. Agora é o Léo. O Léo tem 1,84, o Adriano tem 1,89. Sabidamente é excelente na jogada aérea o Adriano. Petkovic na cobrança. E dali para o Pet, às vezes ele tenta a cobrança diretamente para o gol. Autorizado, olha o Pet, bateu pro gol, subiu para fazer o corte lá atrás. O Maílson tirou de lá. De novo o Pet na cobrança do lateral, vai deixar pro Juan. Zé Roberto se movimenta ali pelo lado esquerdo. E a bola é para ele. A marcação do Maílson, lateral pro Flamengo. Vai marcando forte o time do Grêmio. Aí Juan arremessando, tocando para o Zé Roberto. Devolve de novo no Juan. Tentou fazer o cruzamento para o Adriano na segunda trave. E o Fábio Santos não quis nem saber. Jogou pela linha de fundo em escanteio. É o segundo escanteio do jogo favorecendo o Flamengo. Você viu ali o Fábio Santos e mais uma vez o David. Vai lá para o interior da grande área para fazer a jogada pelo alto. E o Pet atravessa o campo todo para fazer a cobrança do escanteio. Por enquanto, gol só na Vila Belmiro. O Cruzeiro vai vencendo o Santos por 1-0. Petkovic na cobrança do escanteio. Levantou. Williams, olha o toque de cabeça do David. Ele subiu a cabeçada, não saiu. Tem a impressão até que bateu do lado da cabeça do David. E apenas o tiro de meta para o goleiro Marcelo. Veja como a bola bate quase atrás, inclusive, da cabeça do David. Douglas Costa conversava com o Marcelo Rospide. Ficou quase fora do campo nessa conversa. Voltou correndo lá quando viu que era tiro de meta a favor do Grêmio. O torcida do Flamengo, depois de uma festa de 10 minutos com a entrada em campo do time, meio que agora assiste ao jogo no silêncio. É um esboço aqui pertinho da gente de um grito de vamos Flamengo, vamos ser campeão Flamengo, mas para a torcida rubro-negra é até um cenário de calmaria nesse momento no Maracanã. Leonardo Moura pela direita. Tentou o toque para o Williams. Apareceu bem o Thiago tirando. Aí Toró. Toca no Pet. Escapou do controle do Petkovic. E recupera o Maílson. Aí o Robertson tentou fazer o giro. A bola espirra, fica no Maílson. Ele ajeita na esquerda para o Lúcio. Aí Adilson. Passamos de 17 para 18 no primeiro tempo. Mário Fernandes recebe do lado direito. Douglas Costa fica rente à linha lateral. A marcação é do Zé Roberto. Ele trabalha com o Túlio. Outra vez o Adilson. Joga na esquerda para o Fábio Santos. O Lúcio se movimenta. É uma dupla ali de dois jogadores que trabalham com a perna esquerda. Fábio Santos domina. Robertson pedindo. Ele tentou o cruzamento. O David não conseguiu evitar a saída de bola pela linha de fundo. É escanteio favorecendo o Grêmio. O primeiro para o tricolor. Lá pela ponta esquerda. Luiz, você falava em torcida. É muito curioso ver a torcida do Grêmio misturada com a torcida do Flamengo. Cerca de 1000 ingressos foram vendidos para o torcedor gremista. E vem cobrança de escanteio para o Grêmio. Vai lá o Maílson para executar o escanteio. O Léo está na grande área, levantamento. Adriano, como sempre, na primeira trave. Bola parada contra o Flamengo. É Adriano na primeira trave.
Ele vira um paredão, né? Por 2 vezes, Luiz, o Andrade abriu os braços, principalmente quando o Grêmio tá com a bola. Me parece ele tá reclamando da passividade do time na marcação. 2 vezes ele já gritou com o Juan aqui também. Aí o Diego. Tentou um chute, não fez nenhuma coisa nem outra. Lateral favorecendo o Flamengo ali pela esquerda. Esse aí é o Marcelo Rospídio, o Grêmio que acertou, né, com o Silas. Ou falta ainda algum detalhe para bater o martelo, o Glauco? Deve anunciar depois do jogo, entrevista coletiva, Silas, o novo técnico, e Paulo Paixão, preparador físico, que volta ao clube. Silas que fez 2 anos de um trabalho maravilhoso à frente do Avaí. E aqui vem pela direita o Flamengo. Bola nas costas do Léo Moura, fica com o Diego. Ele trabalha com o Túlio. Bola lá na ponta esquerda para o Adilson, está adiantado, está impedido. Aliás, o Avaí que está na 6ª posição com 57 pontos, venceu o Náutico ontem lá no Recife. Ontem tivemos também Corinthians 3, Atlético Mineiro 0. E a gente está vendo o lance do primeiro erro da arbitragem, Arnaldo César Coelho. Não foi impedimento. O Vanderlei levantou com uma displicência, parece que está com sono. Levantou errado. Ayrton. E o Mário faz a antecipação e toca no Maílson. O Robertson pelo meio, o Maílson vai pela direita. O Juan acompanha, ele vai para o fundo, cruzamento, toca no Juan. É escanteio favorecendo o time do Grêmio. Mais uma vez a arrancada do Maílson. E o Juan se recompôs no posicionamento e conseguiu desviar pela linha de fundo. Olha lá o Douglas Costa na cobrança. 20 minutos do primeiro tempo, 0-0. No Maracanã, no Beira-Rio, no Engenhão, no Morumbi. Douglas Costa na cobrança do escanteio. Gol! Do Grêmio! Robertson, número 9, desviando. Ele se antecipa e desvia sutilmente para enganar o Bruno e fazer o primeiro gol da tarde no Maracanã. Robertson, número 9, 1 para o Grêmio, 0 para o Flamengo, aos 21 do primeiro tempo. É o segundo gol do Robertson no Campeonato Brasileiro, já tinha feito um anteriormente. É um menino de 20 anos. E exatamente na informação do Eric Andrade reclamando da passividade da marcação do Flamengo. O Grêmio se aproveita e acho que sepulta de vez também essa conversa toda de não, o Grêmio entrega, o Grêmio é isso, o Grêmio é aquilo. Isso é só para torcida, isso é só para conversa de botequim. Olha só o Juan ali pela esquerda. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo e o Adriano recebe, dominou, tentou uma bicicleta, Zé Roberto, impedido. A bolinha anuncia que tem gol acontecendo na rodada. E olha, é um gol importantíssimo, gol de Alexandro. O Internacional vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro com esses resultados. Ainda a 65 contra 64 do Flamengo, que vai perdendo do Grêmio por 1-0. Robertson fez o gol, 1-0 pro Grêmio. Mas aquela bola do primeiro pau que você anteriormente já tinha dito com o Adriano, né? Porque aquela bola é justamente pro cara mais alto, fica ali para evitar aquela passe ali, né? Eu acho que esse gol, essa falha de marcação, do que o Júlio está se referindo, parece um reflexo de como o Flamengo começou o jogo. Pode ser que agora acelere um pouco mais, o Flamengo começou muito lento. E aí o Zé Roberto tentando para o Adriano. Mais uma vez o Diego joga pela linha de fundo, escanteio para o Flamengo. E normalmente se pergunta se é a torcida que contagia o time ou vice-versa, né? Hoje me parece o time não está contagiando a torcida, como vocês disseram. E vai Petkovic na cobrança do escanteio. Será que tenta o cruzamento? Será que tenta bater pro gol? Olha o pet fechado. Marcelo para fazer a defesa. Alexandro fez o gol do Internacional, 16 gols no campeonato. E olha só o que acontece. Sobe o elevador do Internacional, desce o elevador do Flamengo. É a rodada decisiva do Campeonato Brasileiro. E você curtindo todos os detalhes na Globo. Tá jogando o Ronaldo Angelim.
Leonardo Moura. Ayrton. Na direita quem recebe é Williams. Ele fez o levantamento. Lá na esquerda para o Pet. Chegou o Túlio. De cabeça tira dali. A bola fica com o Douglas Costa. De bicicleta rasga. Aí o autor do gol, Robertson. Na direita, Douglas Costa. Lúcio passa lá na ponta esquerda. O Douglas é sempre um jogador habilidoso. Tem soluções criativas para jogadas. Ele toca no Lúcio. Foi desarmado. Chegou o Williams. Entrega nos pés de Petkovic. Adriano no meio de um monte de marcadores. Adilson e Pet. O juiz mandou seguir. Pet queria a marcação da falta do Adilson. Douglas Costa recebe na direita. Tenta o toque no Lúcio. Ganhou do Ayrton com falta. Está marcando o Weber Roberto Lopes. É falta sobre o Lúcio. Nesse drible aí o juiz entendeu que ele fez a falta com o corpo. Você também, Arnaldo? Falta clara, foi empurrado. E o árbitro está chamando a atenção do técnico do Flamengo. Está reclamando agora há pouco de uma falta não marcada no Pet. A preocupação do Bruno. Apenas o Pet vai ficando ali na barreira, né? E o Douglas Costa ou o Maílson. Douglas para bater de canhota. Você viu o Thiago lá no interior da grande área. A bola vai passando para a defesa do Bruno. Que sai jogando com o Leonardo Moura. No centro, Zé Roberto. Devolveu mal, botou muita força na bola para o Léo Moura. Ele se desculpa com os companheiros. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, 24 horas na internet. Vai jogando o Grêmio com o Adilson. Léo Moura. Tenta o passe na ponta direita. Se joga o Fábio Santos e faz o corte. Léo Moura vai na cobrança do lateral. Aí Zé Roberto. De novo no Leonardo Moura. O Roberto Lopes vai marcar a falta sobre o Leonardo Moura. Nesse lance aí. O Flamengo tinha tanta pressa na cobrança que a bola parou lá no David e já cobrou rapidinho. Ronaldo Angelim para o Juan. Aí tentou o domínio na esquerda em cima do Williams. E o juiz marcou a falta sobre o Williams. O Williams que troca de lado agora, vem aqui do lado esquerdo. E veja como o Mário Fernandes chega por trás, Arnaldo. Chegou empurrando. Falta bem marcada. Você vê a movimentação do Adriano lá na marca penal. E bola parada é com o Petkovic. Ele vai para a cobrança. Mais uma vez é uma posição que é bom a gente lembrar que o Pet às vezes ele tenta a batida diretamente para o gol. Ele orienta os companheiros. O Ayrton vai lá para a segunda trave. Ele faz o levantamento. Vai subindo o Léo para tirar dali. A bola voltou no Juan. Tentou botar no vazio. Maílson chega estourando. E a bola vai saindo em lateral para o Flamengo aqui na divisória do gramado. Já já nós vamos ver o gol do Internacional, gol do Alexandro. Sempre com um grande público, a torcida colorada vai fazendo o papel dela. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Gol do Vitória, Roger. Vitória 1, Goiás 0 no Barradão. E aí o Williams pela ponta direita. O Williams tenta o drible sobre o Fábio. Fábio deu o bote certo, a bola fica na dividida. O Williams vai, domina, toca no Leonardo Moura. Ele traz pela diagonal, aí trabalha com o Ayrton. Ele joga no Toró. Toró na esquerda para o Juan. O Grêmio agora todo fechado. O Juan trabalha no Pet. Pet protegeu. Entre as pernas do Maílson. Ajeitou para o Ayrton. Ayrton na direita para o Williams. O Williams tem o Adriano pedindo. Ele tentou o drible. Ganhou do Lúcio. Ficou completamente isolado. Ninguém encosta. Ele fica em dificuldade. Acaba descolando uma falta, né? Porque o Ayrton, o jogador mais próximo, estava uns 25, 30 metros do Williams. Ele teve que partir para um lance individual. E o Lúcio entrou calçando. Falta bem marcada. E mais uma vez o Pet lá na cobrança da falta. Você vê o Marcelo aí orientando a barreira. O Marcelo, no início, quando ele surgiu, havia um outro Marcelo no grupo. Ele era chamado de Marcelo Groi. Depois que o outro Marcelo saiu do Grêmio, ele virou só Marcelo. Você vê o número de faltas, apenas 2 cometidas pelo Flamengo. E o Pet na cobrança. Fez o levantamento, o Adriano vai subindo para fazer o corte, o Léo. Aí Zé Roberto.
Arranca como se fosse um ponta direito. O Zé Roberto adiantou, vai para o fundo. Chegou o Zé Roberto, cruzamento, arrumou o escanteio. Veja como o Túlio vem na cobertura. O Zé Roberto chega inteiro. E o Túlio, mas que salto deu o Túlio, né? E vai de novo o Petkovic na cobrança do escanteio. Ronaldo Angelim na primeira trave. Vai subindo o Ayrton. Tentou meio que aparar, não consegue. Ele conseguiu tocar no meio. Adriano dominou. David! Gol! Do Flamengo! E é do zagueiro David, número 40. Veja o Adriano. Ficou reclamando de pênalti os jogadores do Grêmio, de falta do Imperador. As nossas câmeras espalhadas pelo Maracanã mostrando tudo. Veja o Adriano. O chute do David no cantinho do Marcelo. Aos 30 do primeiro tempo para empatar o jogo. David, o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Muita reclamação e o Flamengo empata aos 30 minutos. Começar pelo Arnaldo César Coelho. Reclamações gremistas procedem, Arnaldo? O Adriano protegeu a bola para matar a bola no peito. E ele é muito forte. E o zagueiro foi inocente e tentou antecipar. Você vai ver, agora dessa cabeçada vai no Adriano. O Adriano tenta matar no peito e protege com o corpo. O zagueiro ainda bota até a mão na bola. O gol foi normal. O Adriano, muito forte, protege com o corpo. Ele em nenhum momento ele empurra, em nenhum momento ele obstrói a passagem do zagueiro. O zagueiro é que botou a mão na bola e foi inocente, tentou antecipar em vez de ficar atrás do Adriano. Inocência do zagueiro, gol legal. Bom, sai o empate do Flamengo com meia hora de jogo. Ô Júnior, muda um pouco até a questão emocional para a partida. Saiu um gol depois de sair perdendo para um time que depende só de si, Júnior. Olha, Luiz, deixando o lado emocional da parte, acho que o Flamengo tem que acertar a sua marcação. Tem muita liberdade, os jogadores do Grêmio pegam a bola, dominam, levantam a cabeça. Se não diminuir a marcação para diminuir também o raio de ação dos jogadores, principalmente os jogadores de meio, vai passar por problemas. É lógico que empatou o jogo no momento importante. Luiz, e o Marcelo, goleiro do Grêmio, acabou levando cartão amarelo por reclamação. E o Andrade mostrou-se ligado no jogo, não queria nem que os jogadores do Flamengo comemorassem o gol. Ele veio aqui, volta todo mundo para começar o jogo de novo. Com o empate no Maracanã, vitória no Beira-Rio, o Internacional segue líder, segue conquistando o título brasileiro neste momento, o Colorado. Eles estão os dois com 65 pontos, mas o Internacional está indo à 19ª vitória. O Flamengo tem 18 e o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Agora a torcida do Flamengo enlouquece o Maracanã. Adriano para o Zé Roberto. Fábio Santos consegue ajeitar para o Léo. Veja o Túlio. Maílson. Mais atrás, Mário Fernandes. Ô Luiz, esse entusiasmo da torcida do Flamengo agora era um entusiasmo que começou o jogo assim, a torcida do Flamengo gritando e incentivando. Mas o Flamengo entrou tocando muito lento a bola do zagueiro para o quarto zagueiro, para o lateral, e aí a torcida quase que sentou no estádio. Agora fez o gol do empate, e aí por um momento que o Flamengo tentou sair, a torcida começou a jogar de jogo como está jogando aqui. Esse astral tem que ser bem aproveitado. Fábio Santos do lado esquerdo, Williams na marcação. Aí o Túlio, o mais experiente dos jogadores do Grêmio em campo. O corte do Williams, a bola fica com o Toró. Aí o Pet. Trabalha com o Juan, passa o Zé Roberto na ponta esquerda. Veja o Juan, marcado pelo Adilson. Levou de vencida a falta e trabalhou com o Pet. Ele ajeita para o Zé Roberto, tem bolinha anunciando que tem gol acontecendo. E a bola para o Adriano, tentou a devolução para o Zé Roberto, cortou o Diego, voltou no Juan na dividida, queria falta o Juan, manda seguir o Weber Roberto Lopes. E o Toró tentou a roubada de bola, mas adiantou muito o São Paulo com o Washington.
faz 1-0 sobre o Sport no Morumbi. O São Paulo e o Internacional vão fazendo o resultado que eles precisam para que na combinação de resultados eles tenham chances de conquistar o título. O Palmeiras vai fazendo o que precisa para ir à Libertadores. Que um empate garante o Palmeiras na Libertadores. Vai empatando com o Botafogo em 0-0 no Engenhão. E no rebaixamento, quem vai fazendo o que precisa é exatamente a dupla do jogo de Curitiba. Com empate, e empate no Engenhão, Fluminense e Curitiba estão escapando. E o Botafogo é o time que está sendo rebaixado até aqui. Além do Santo André, que vai perdendo. Cartão amarelo para o Williams, Luiz. E tem gol na rodada, a bolinha anuncia que Índio faz o segundo do Internacional. 2 para o Inter, 0 para o Santo André, gol do zagueiro Índio. Douglas Costa. Postou o Juan ali na marcação. Joga mais à frente para o Léo. David, Juan protege, trabalha com o Pet. Roubada de bola, Adriano passa pelo meio. Aí o Pet adiantou, foi o Adriano, vai o Zé Roberto na ponta esquerda. Marcado pelo Adilson, aí o Zé Roberto tentou levar para o pé esquerdo. Tentou cortar o Adilson é muito bom marcador. Fez a leitura perfeita e a bolinha começa a trabalhar mais intensamente no domingão. É gol de Marquinho. O Fluminense abre o placar no Couto Pereira. Olha, esse gol mexe com o rebaixamento. Vitória do Fluminense, empate no Engenhão. Coritiba e Santo André estão na zona do rebaixamento. Joga num Couto Pereira lotado, todos os ingressos vendidos, 40 mil pessoas. E o Fluminense que está há 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, né? Mais uma campanha estupenda, o segundo turno do Fluminense. Está em terceiro no retorno do Campeonato Brasileiro Fluminense. O Lúcio tomou o cartão amarelo agora porque depois que chutou a bola deixou o pé. E o pé atingiu o jogador do Flamengo. Aí o Ayrton, mais atrás do Ronaldo Angelim. Aí o David, o autor do gol do Flamengo. Toró, passe errado, mais um. O Flamengo também vai errando mais passes que o normal. Saiu jogando o Túlio, tentou virar o jogo lá na ponta esquerda para o Lúcio. Ele apara para o Robertson, o autor do gol do Grêmio. E o maior ladrão de bola do campeonato em números mesmo é o Williams. Chegou mais uma roubada. Aí o Juan, jogando para o Léo Moura. Vem Leonardo Moura, Adilson vai na marcação. O Williams tentou o passe, Adilson fez o corte, o Pet brigou, recuperou para o Flamengo. O Williams de novo no Petkovic. Passa o Williams como se fosse um ponta direita. O Léo Moura vai para a grande área, ele fez o cruzamento muito forte, apenas o tiro de meta. Vamos ver o gol do Fluminense no Couto Pereira. Não, o bandeirinha está marcando escanteio, a gente pode... Tem escanteio aqui para o Flamengo, mas a gente vê já o chute do Marquinho. Olha, na veia acertou o Marquinho. 1-0 para o Fluminense, que gol importante no Campeonato Brasileiro. E a reação do Fluminense, que segue, pelo menos até aqui, é impressionante. Chegou a ter, segundo a matemática, 98% de risco de rebaixamento. Vai lá o Pet na cobrança do escanteio. O Ayrton está lá na grande área, Angelim também. E o David, levantamento, subiu o Ronaldo Angelim. Com ele o Fábio Santos tirando dali. Lateral para o Flamengo na direita. Passamos de 38 minutos, como passa rápido. Mais uma vez o Pet recebendo na direita. Tentou o drible, vem o Petkovic, bonita jogada do Pet, caiu o Pet, mandou seguir o Abel Roberto Lopes. Eu tive a impressão que o encontrão, ou tropeção, ou seja lá o que tenha acontecido, teria sido fora da área. Aí o Túlio. Mais uma vez o Maílson. Na direita o Mário Fernandes. Tentou fazer o levantamento para o Maílson. Nossa, que liberdade do Maílson. Robertson pedindo, é para ele. Dominou o Robertson. Tentou fazer o giro, aparece para sair jogando o Ayrton. E sofreu a falta, não. Mandou seguir, não. Marcou a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, planos com roaming ilimitado em minutos DDD.
E aí vem Leonardo Moura. Petkovic se desmarca, pede, toca no pet, levantou para o Zé Roberto, arrumou para o Adriano. Léo fez a antecipação, o domínio e sai jogando para o time do Grêmio. Eu lembro que daqui a pouquinho eu fiquei devendo um gol do Inter, né? O primeiro gol do Internacional, o gol do Alexandre. Eu lembro que o show do intervalo vai mostrar todos os gols. A gente mostrou o gol do Fluminense e mostraremos o gol daqui a pouco. Olha a bola recuada, Adriano e o goleiro Marcelo. São aperitivos para você curtir no show do intervalo. Zé Roberto. E aí o Léo recuperando para o Grêmio. Adilson. Na esquerda quem recebe é Fábio Santos. Chegamos a 39 minutos e 40 do primeiro tempo. Já já o show do intervalo com os lances, os gols da rodada para você. Robertson fez o giro. Caiu, é falta sobre ele. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, ser brameiro é ser guerreiro. Esse lance do Pet não houve nada, foi um choque normal, o jogador do Grêmio tirou a bola. Mas houve um lance no meio do campo do Pet com o Túlio, que o Pet foi proteger uma entrada do Túlio e levantou o cotovelo. Esse lance aí, não. E o Túlio ficou reclamando que ele tenha colocado o cotovelo de propósito para escorar. E aí foi reclamado da arbitragem. Jogada Luiz. E esse é o lance que originou a falta pela qual o jogo está parado. Diga. Não, o torcedor do Flamengo pode estar se perguntando em casa qual foi a preparação do Flamengo em Teresópolis. O Andrade em 2 coletivos testou outras formações também, sem ser essa que está em campo. Por exemplo, ele testou uma com o Ayrton de zagueiro no lugar do David, com a entrada do Fierro pelo lado direito, testou uma outra com o Everton também, fazendo um corredor pelo lado esquerdo e o Zé Roberto pelo lado direito. Mas o Andrade preparou até o Flamengo na possibilidade do time não conseguir vencer logo no primeiro tempo. Eric, a gente está vendo algumas imagens na super câmera lenta. Tudo bem, as do jogo a gente ficou já acostumados, né? A gente ficou acostumado, mas a do BenTV tentando decolar ali foi simplesmente sensacional aquela imagem. Na super câmera lenta. Aí lá o Maílson para fazer a cobrança. Douglas Costa também posicionado para bater de pé esquerdo. Apenas o Toró na barreira. O zagueiro Diego estará na grande área, o Léo também. E o Mário Fernandes, que é outro grandalhão. Levantamento, está impedido o Mário, mas o Mário está finalizando, o bandeirinha está marcando um impedimento. O jogo está parado, mas esse é aquele lance que um entra, o outro não, e de repente acontece isso aí, Arnaldo. A falta foi batida da esquerda, e esse jogador que faz o gol no momento do passe, ele estava na frente, portanto bem marcado o impedimento. E aí vem o Zé Roberto recebendo do lado esquerdo. Toca mais atrás no Williams. Tentando arrumar um espaço do lado esquerdo para o Juan. A bola é boa, Juan domina. Adriano pedindo, levantou, passou do Adriano. Aí sobra com o Leonardo Moura na ponta direita. Adriano, Zé Roberto, Pet. Léo Moura tentou o drible, vai para o fundo. Levantou, olha o Adriano, subiu para fazer o corte o Mário Fernandes e bota para escanteio. E ficou sentindo ainda o Mário, hein? Globo, a gente se vê por aqui. Novo Fox, compacto por fora, surpreendente por dentro. O choque do Adriano com o Mário Fernandes. Aí teve um cabeça com cabeça ali. Já está recuperado o Mário Fernandes, nós vamos para o escanteio. Mais uma vez com o Petkovic. Ele vai para a cobrança, o Pet bateu fechadinho, Marcelo saiu e de soco tira dali. A bola fica com o Léo Moura na direita. Veja Leonardo Moura, levantou, Adriano, a bola passou, Zé Roberto não toca, a bola passa por todo mundo. Ficou um frisson diferente, a expectativa da finalização. E o Douglas Costa lançado na velocidade de Juan. Conseguiu de pé direito recuar lá para o Bruno, que não pode defender com as mãos aí. Olha o Bruno. Ele pede calma para os companheiros, mas ele ficou em situação difícil, tinha que dar um chutão antes, né? Aí ele dominou, olha lá. Ficou esperando, pensou. Por pouco ele não perde a posse de bola. Arriscou demais, tinha que dar a batida na bola na primeira, né? Os internautas que navegam pela grande rede, participam das transmissões, estão sempre interagindo conosco. A ansiedade continua sendo o maior desafio rubro-negro hoje. É a pergunta do Roberto de Petrópolis.
A cidade imperial também participando com a gente. E aí, Júnior e Falcão? Sem dúvida, né, Luiz? Eu acho que esse era um problema que já se sabia que ia acontecer em função de tudo aquilo que foi falado durante a semana, né? É lógico que vai aproveitar, de repente, o Andrade no intervalo para poder tirar um pouco disso. E tem rede balançando. Os gols seguem acontecendo. E aí o Mário Fernandes tocando no Robertson. Ele e o David. A bola fica com o Ayrton, que tira dali. E o chutão agora do Diego Bruno. E a bola vai saindo pela linha de fundo. E é gol no Couto. Aí o Andrade mais uma vez para você. Pereira, o zagueiro, empata para o Coxa. Curitiba 1, Fluminense também 1. Curitiba com empate vai escapando. Mesmo número de pontos do Botafogo, que vai empatando com o Palmeiras. Mas o Curitiba tem 2 vitórias a mais que o Botafogo. Zona do rebaixamento, Botafogo, Santo André, Náutico e Sport. Neste momento o líder é o Internacional. Flamengo em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto. É apenas o primeiro tempo de muita emoção reservada para você em todo o Brasil. A ansiedade, Luiz, pode deixar o time mais nervoso, um time muito lento. O Flamengo ficou muito... Essa ansiedade deixou o Flamengo um pouco mais lento. Isso fez com que ele tivesse dificuldade no início. Aí o Toró. Porque normalmente no jogo de decisão, no sistema de mata-mata, né, os dois times sofrem a mesma ansiedade, né? Hoje é diferente, o Grêmio joga tranquilo. Aí você vê o Williams tocando no Léo Moura. Protegeu o Leonardo Moura. Adilson encostou na marcação, Léo Moura levou. Tocou no Williams. Adilson aperta, Léo Moura caiu. E o assistente está marcando a favor do Flamengo. Ou o escanteio ou a falta. Vamos ver se ele marcou a falta do Adilson. E aí, Arnaldo? O Adilson com aquela perna direita não precisava ir, fez uma falta desnecessária. Veja a perna direita dele, ele empurrando o Léo Moura fora da grande área. E o Pet vai para a cobrança da falta. O Adriano saiu lá do interior da grande área e também foi lá do lado do Pet. Será que o Adriano vai tentar chutar para o gol? O Adriano é canhoto, dali uma posição boa para o canhoto chutar. Não é a ideal, mas é uma posição boa. Vai Adriano e Pet, os dois estão posicionados. Adriano para bater de canhota, autorizado. Olha o Adriano, ele bateu para o gol, Marcelo espalma. E não é que o Adriano chutou mesmo, né? 2 de acréscimo. 46 e 40, estamos no minuto final. E é José Roberto. Tentou o toque para o Juan, nas costas, Léo tirou. Bola fica no Adilson, de presente para o Juan. Adriano pedindo, levantou para o Adriano. Dominou o Imperador. Marcado por 2, o Adriano tentou ganhar a jogada no peito e na raça, arrumou o escanteio. Ele fez o giro e o Fábio Santos travou jogando pela linha de fundo. 47, estamos por conta do Weber Roberto Lopes. Ele pode encerrar a qualquer momento. Pet na cobrança do escanteio. Levantou, passou pelo Angelim. E o Weber Roberto Lopes vai apitar. Fim do primeiro tempo no Maracanã. 1 para o Flamengo, David, 1 para o Grêmio, Robertson. O jogo está empatado aqui. O Internacional vai vencendo por 2-0 já os gols do Colorado. E neste momento o Inter está na liderança, vai conquistando o título. Jogadores saindo e os repórteres Glauco Paz e Eric Faria. Esperando o Adriano passar aqui. Adriano, o Flamengo entrou de maneira muito devagar para um jogo decisivo, na tua opinião? Não, mas é normal, né? Porque a gente tem aquela ansiedade, né? Aquele nervosismo de começo de jogo. O Grêmio está atrás da bola. Trabalha fazer gol. Do jeito que sobrou a primeira, sobra a outra. Trabalha firme para fazer o gol. Tá aí o Robertson, e ninguém nesse primeiro tempo quis saber do resultado paralelo do Internacional. É bom que se diga. Todo mundo concentrado no jogo do Grêmio. O Flamengo também não mexeu não, viu, Luiz? São os mesmos jogadores, portanto, para o segundo tempo. E a questão, até o torcedor que participa com a gente também entrou nessa discussão que envolve o lado emocional de um jogo, porque no campeonato por pontos corridos, no caso de uma decisão que envolve um postulante ao título e um time que já não tem, digamos, ambições no campeonato, que é o caso do Grêmio, a situação emocional é completamente distinta uma da outra, né? Então isso vem mesmo muito à tona, porque numa decisão com dois times em igualdade de condições, lutando pelo mesmo objetivo, a mesma adrenalina toma conta dos dois lados. Isso vale para
Para o próprio Internacional, já que para o Santo André era muito difícil uma combinação de resultados para escapar, e para o São Paulo também. Autoriza Eber Roberto Lopes. Bola rolando, está valendo. 45 minutos e vamos conhecer o campeão brasileiro de 2009. Será no Maracanã? Será no Beira-Rio? Será no Engenhão ou será no Morumbi? 4 estádios, 4 torcidas gigantescas, 4 paixões do torcedor brasileiro. Aí o Ronaldo Angelim. Trabalhando com o Juan. Zé Roberto. Mais uma vez o Juan. Tentou adiantar para o Zé Roberto. Vai o Mário Fernandes e faz o corte. Veja a velocidade do Mário. O Williams tentou a roubada, não conseguiu. O Lúcio passou na esquerda e agora o Eber vai marcar a falta do Williams. O Williams tentou 3 vezes a roubada de bola. Ele botava o pé, não conseguia tomar a bola. E acabou cometendo a falta. Veja aí. E ele já tem amarelo, hein, Lúcio? E as entradas foram absolutamente similares, né? Ele tenta a bola, atinge o jogador e o juiz marcou a falta. Mas essa observação do Eric foi importante. Se ele não tivesse o amarelo, com certeza levaria o outro amarelo. O primeiro amarelo. Como ele já tinha, o juiz economizou, acomodou. Se desse amarelo, não seria injustiça, não. Douglas Costa para bater de pé esquerdo. O Maílson chuta de pé direito. O Douglas Costa ajeitou com enorme carinho. 30 metros e 10 centímetros a distância da bola para a linha de gol. A barreira na posição adequada. Você vê o nosso círculo dos 9 metros e 15. E o Douglas Costa na cobrança. Que perigo, Bruno foi. A bola vai pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Flamengo. Tem pressa o Bruno. O Falcão, o Douglas Costa desde o ano passado surgiu como uma joia. Não desabrochou? Tem algum motivo especial? Não conseguiu manter uma regularidade. É um jogador que está sendo trabalhado pelo Grêmio. Entrou em 2 jogos muito bem. Depois caiu de produção. Mas talvez o próximo ano seja um ano dele, porque é um jogador que tem qualidade, tem arranque, bate bem na bola. E o Diego recuperando a posse de bola para o Grêmio. Na direita, adiantando o Ronaldo Angelim, vai bem no desarme. E aí o Adriano voltando para ajudar. Vira o jogo na direita, buscando o Léo Moura. O time do Grêmio já recompõe com 5, 6 jogadores agora. Léo Moura vai para cima da marcação do Adilson, foi para a linha de fundo. Tentou o cruzamento, Adilson dá o bote certinho, a escanteio. E daqui a pouco o Fausto Silva de volta agitando, segunda parte do Domingão do Faustão. E aí o Pet recebendo na direita, mais um escanteio, tentou o drible. Era um drible difícil do Pet ali, né? Talvez a bola fosse ficar andando sobre a linha. A torcedora fazendo o coraçãozinho. Mas tá com cara de preocupação. E o Pet vai para a cobrança. David vai lá para a segunda trave, Angelim na primeira. Veja o levantamento, olha o David subindo, Adriano! Veio nas costas do David o Adriano. Se pune o Adriano, é uma característica do camisa 10 do Flamengo. Ele, o Léo, empurrou o Léo e cabeceou. Seria falta, porque a bola estava em jogo e ele, para ganhar na cabeça, teve que tirar o Léo da jogada. Os jogadores costumam dizer que existem faltas de televisão. Olha, super câmera lenta, Arnaldo, que maravilha. Aí ele já tinha tirado o Léo da jogada, mas a imagem não mente, né? E vem Flamengo de novo com o Juan. Adriano e Zé Roberto na grande área. O Petkovic se desmarca, a devolução de esquerda para o Juan. Adiantou, botou na frente o Juan. Caiu o Juan ali. Foi nada. Quando ele jogou na frente já estava desequilibrado. Chegou a ser simulação, Arnaldo? Não tropeçou mesmo. Aí o Robertson, o autor do gol do Grêmio. Aí Ayrton. Mais atrás do Ronaldo Angelim. Saiu jogando com o David. Williams de novo no David. São 4 minutos de bola rolando. Voa o tempo e a bolinha dá o ar da graça no segundo tempo. E Rogério Ceni faz 2 para o São Paulo, 0 para o Sport. Vai garantindo a Libertadores o São Paulo e tá ligado na combinação de resultados, né? O São Paulo tem uma vitória a menos em relação. O São Paulo ainda. O São Paulo já iguala o Flamengo nessa situação. 13-3 no saldo de gols, 18 vitórias para cada lado, mas ainda o Flamengo está à frente nos gols marcados. Olha o Williams aí. Pedalou, foi para a área, tentou levantar. Léo tira dali. E o Léo Moura tentou ganhar essa jogada pela direita.
Léo Moura domina, tentou a devolução, chega Lúcio. Ele desvia, a bola vai saindo em lateral, que favorece o Flamengo. Tanto o time como a torcida, os dois mais ligados no segundo tempo. Aí o Léo Moura para o Williams. Se desmarca o Toró, recebe com liberdade. Tem o Juan do lado esquerdo. Recebeu o Juan, de pé esquerdo, levanta para Adriano. Diego apara bem de cabeça, a bola voltou no Toró. Domina o Toró, levanta para o Adriano. Ele vai para a linha de fundo, chegou o Adriano na dividida, a bola foi desviada em escanteio. Depois o toque do Toró, o Adriano vai. E o Fábio Santos cedeu mais um escanteio que favorece o Flamengo. E o Pet na cobrança, do lado que ele gosta de bater fechadinho. E a bola vai passando pelo Angelim. Mais um escanteio. 5 para 6 minutos do segundo tempo. E vem Petkovic na cobrança do escanteio. Angelim na primeira trave, a bola voltou no Pet. Caprichou, levantou para a grande área, subiu para fazer o corte. O Fábio Santos cabeceando no vazio, tocando para o Douglas Costa. E olha a bolinha aí, tem rede balançando. E tem Flamengo no ataque com o Pet, fez o levantamento para a grande área. Ayrton! Marcelo vai no canto esquerdo e defende. Ayrton que não fez nenhum golzinho ainda com a camisa do Flamengo. Só uma ponte do Marcelo Groi. A nossa microcâmera colocada lá dentro do gol, no chão, mostrando o movimento do goleiro do Grêmio. E o Goiás empata. Gol do Felipe, um para o Vitória, um também para o Goiás. As vagas da Sul-Americana também estão sendo definidas. Por sinal, até o Vitória, né? Depois o Fluminense, Atlético Paranaense e Coritiba estão fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Um lateral aí favorecendo o Grêmio. O Zé Roberto ficou com carinho de poucos amigos ali. A gente tá vendo o lance lá do Juan. Lembra aquele lance anterior? O Arnaldo disse que não chegou a ser simulação do Juan. Porque, claro, o jogador sentiu olha o David. Aí ele toca no Toró. O Flamengo tem jogado melhor fora de casa nos últimos jogos todos, à exceção do jogo contra o Barueri, né? O Flamengo venceu Palmeiras, Atlético Mineiro, Náutico e Corinthians, jogando de visitante. Aí vai brigar o Adriano. Túlio e Adriano. A entrada forte. O juiz entendeu que foi forte, mas foi limpa. Ali o Fábio Santos, do lado esquerdo. Outra vez o trabalho é com o Lúcio. Esse é o Adilson. Mais atrás no Diego. O Internacional vai vencendo o Santo André por 2-0. Está na liderança do campeonato, com empate no Maracanã. O Internacional é o único dos times com 65 pontos, né? O Inter, o Flamengo e o São Paulo, que tem uma vitória a mais que os dois. 19-18. Flamengo e São Paulo, a decisão para o posicionamento está indo para os gols por O Flamengo tem 57 contra 55 do São Paulo. Número de vitórias e saldo de gols, empate. E aí o Pet limpou, levou para o pé direito, queria falta. O Pet exatamente do local preferido do Pet. O juiz sabe disso, né? Mas não houve a falta não, tomou a frente legalmente. O Flamengo sofre muito a ausência do Pet no jogo. Jogador que pode desequilibrar na cobrança de falta, uma metida de bola, mas ele ainda não está no jogo. Não se viu ainda a qualidade do Pet, que é um jogador extraordinário. Lúcio. Aí o Fábio Santos. O Robertson está sozinho na grande área. O Fábio Santos recua tocando no Maílson. Mais atrás no Túlio. Chegamos a 9 minutos de bola rolando no segundo tempo. Daqui a pouco Fausto Silva de volta, arrepiando na segunda parte do Domingão do Faustão. Tem cachorrada VIP, hein? A divertida disputa onde os cachorros dos artistas é que fazem o show. O Grêmio trocando passes, a torcida do Flamengo irrequieta no Maracanã. Juan. Zé Roberto. Tem o Adilson na marcação do Zé Roberto, ele faz o drible, vai tentar fazer uma jogada de ponta o Zé Roberto. Cruzamento vem errado. Tá faltando desse aí também, né, Paulo? São os dois jogadores que fazem com que a bola possa chegar no Adriano. Nem o Pet, nem o Zé Roberto estão conseguindo fazer isso. O Andrade reclamou que é aquela última bola que são esses dois jogadores os responsáveis por isso. Em Grêmio pela direita. O Gilmário Fernandes evitou a saída pela linha de lado. Aí quando ele tocou para o Douglas Costa, a bola saiu a lateral. Ô Júnior,
O Andrade já tem que pensar em modificar o time. Luiz, eu acho que ele vai esperar mais um pouco, né? Mas se continuar sem esse acerto, fatalmente ele vai ter que mudar. Aí o Pet botou uma bola quadrada para o Juan, que foi desarmado pelo Adilson. No giro, o Weber entendeu que o Adilson fez a falta, para o desespero do camisa 11 do Grêmio. E aí, Arnaldo? Depois que ele protege, ele com o braço tira o Juan. Uma falta até boba, desnecessária. Já estava com a posse da bola, mas houve a falta. Veja o Léo Moura pela direita. Vai para cima da marcação do Fábio Santos. Traz pela diagonal, toca no Williams. Williams dominou, botou do lado direito. Fica marcado pelo Maílson. Dificuldade para chegar até o fundo, para conseguir o cruzamento. Cruzou, Léo Moura dominou, bateu, foi travado pelo Diego. Escanteio. O Léo Moura se viu na frente do gol e o Diego, como aconteceu no primeiro tempo com o Adriano, ele vai consciente, bota o pé esquerdo para fazer o bloqueio. Petkovic em mais um escanteio favorecendo o Flamengo. E vem levantamento do Pet. Levantou para a boca do gol. Olha o Adriano subindo. A bola vai sobrar com o Williams. Williams dominou de esquerda. Escanteio. O Marcelo tocou nessa bola que não iria no gol, né? Pelo menos eu tive essa sensação. Ó, o Marcelo salta. A bola tocaria no máximo no travessão. A super câmera lenta mostra para você. E vem escanteio. Pet cobrando. David não conseguiu tocar. Levou as mãos à cabeça porque ele teve realmente a chance da cabeçada, né? E o Weber marcou a falta do Juan. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, celebrando os 100 anos do hino nacional. Aí o Fábio Santos. Lúcio. Trabalhando com o Adilson. O Weber Roberto Lopes marcou a falta. O Leonardo Moura tem pressa. E cobrou rapidinho. Tocou no Pet, mas de novo são 5 do Grêmio contra 2 do Flamengo ali. Aí o Toró. Esse é o Juan. Pet passa do lado esquerdo. A bola é pro Yugoslav. Domina ali o Sérvio. Petkovic. Vai para cima da marcação. Aí o Pet traz para o pé direito. Cruzamento. Zé Roberto. Ele conseguiu desviar, segundo o assistente ali. Portanto, tiro de meta. Favorecendo o Grêmio. Temos mais gol para mostrar? Vamos lá. Rogério Ceni, gol no Morumbi. São Paulo jogando contra o Sport de falta, o Rogério. É o primeiro de falta do Rogério no ano. Não, o segundo. Ele fez um na Vila Belmiro. Aliás, um gol importante que colocou o São Paulo bem perto da liderança naquela altura, né? O Rogério teve uma contusão longa, ficou quase 5 meses sem jogar. São Paulo 2-0, vai se garantindo na Libertadores. Na fase de grupos diretamente, por enquanto, o Palmeiras vai se classificando para jogar aquela fase preliminar da Libertadores da América. O Flamengo vai mexer. O Andrade já chamou o Denis aqui, o massagista, que vai dar um pique até a linha de fundo e pedir para algum jogador vir aqui para ele conversar. Ele pode fazer uma troca simples no Pet. Vai perder uma bola parada que é realmente muito forte do Pet nesse caso. Everton vem aí, Luiz. Ou então tirar o Toró e botar o Everton. Foi uma movimentação que ele utilizou nos treinos da semana. Não sei se é isso que ele vai fazer, né? Estou só informando aí. E aí o Zé Roberto foi pro fundo, tentou o cruzamento para o Adriano. A bola passou por ele. Sobrou no Fábio Santos. Ou então ele pode colocar o Everton na função de lateral, embora não tenha utilizado isso nos treinos da semana. Aí o Lúcio tocando para o Robertson, o autor do gol do Grêmio. Saiu a bola do Robertson, lateral que favorece o Flamengo. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, 24 horas na internet. E vem Juan. Passamos de 14 do segundo tempo. E tem bolinha anunciando gol no Engenhão. E gol também no Barradão. 2 bolinhas, 2 gols acontecendo na rodada. E a Globo acompanhando tudo para você.
O Wellington faz 1 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras. O Botafogo, se vencer, escapa. Quem está entrando é o Curitiba. Neste momento, com o empate, o Coritiba vai sendo rebaixado. E o Goiás, com o Felipe, faz 2-1 sobre o Vitória. Curitiba, Santo André, Náutico, Sport são os times na zona do rebaixamento. Inter está com a mão na taça neste momento. Flamengo em segundo, São Paulo em terceiro. Cruzeiro vai entrando no G4. Olha a situação do Palmeiras no Engenhão. E tem mudança no Flamengo. Isso, conforme treinado e conforme observado por você, Luiz, o Everton foi lá para a ponta esquerda já. O Andrade pediu para o Zé Roberto vir jogar aqui na direita. Everton 22, saiu Toró 21. Júnior, é a mudança que o Andrade experimentou ao longo da semana e vai executar no jogo agora. Ele vai procurar abrir a defesa do Grêmio, né? Colocando o Everton aberto pelo lado esquerdo e o Zé Roberto pelo lado de cá. Mas para essas jogadas acontecerem, Luiz, vai precisar que o passe saia, né? Coisa que não saiu até agora. E ele tira, em tese, um volante de marcação. Olha o Maílson, levando pela esquerda. Aí o Williams é realmente um leão, um grande ladrão de bola. Você gosta dessa modificação, Paulo Roberto Falcão? Ele vai tentar dar velocidade pelo lado esquerdo, coloca o Zé Roberto pelo lado direito. O Flamengo vai tentar jogar com mais velocidade com esse jogador na frente. E o Everton faz o levantamento para o Léo Moura na ponta direita. O Everton, que volta de contusão, teve uma fratura. Léo Moura tentou, não sei se cruzar ou se tentou mesmo direto para o gol. A bola foi pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Temos gols no ponto. E tem bolinha, na verdade. Tem gol acontecendo. O São Paulo faz o terceiro no Morumbi. O Washington de novo. São Paulo 3-0. Com isso, o São Paulo vai passando o Flamengo na classificação do campeonato. No número de gols marcados e, claro, no saldo de gols também agora, um a mais, né? Vai ficando 14-13 no saldo de gols. E aqui o Maílson está fora de campo sendo atendido, com uma dor no braço. A gente está vendo ali o atendimento ao Maílson. Problema no braço do Maílson. O Flamengo vem com o Pet. Tentou levantar para o Adriano. Foi bem o Léo. Tirou. A bola sobra com o Juan. Juan domina ali pela esquerda. Toca para o Everton. Vai para o fundo. Adriano pedindo. Ele tentou o chute para o gol. Errou. E a bola vai em tiro de meta que favorece o time do Grêmio. Vamos ao Engenhão. Vamos curtir o gol do Botafogo. Cruzamento. O zagueiro Wellington subiu inapelável para o Marcos. E o Botafogo vai vencendo por 1-0. Daqui a pouquinho a gente passa pela classificação para você. Porque nós temos mudanças importantes. A classificação está toda mudada em relação ao início da rodada. Tanto na parte de cima como na parte de baixo. Você está vendo aí, olha. Internacional, São Paulo e Flamengo com 65 pontos. O Pet recebeu. Pode tentar o chute dali. Isolou o Pet. A gente pode voltar com a classificação. Nós vimos a parte de cima. Você está revendo o chute do Pet, né? O Internacional tem uma vitória a mais que São Paulo e Flamengo. São Paulo, por sua vez, tem um gol a mais de saldo, o mesmo número de vitórias. E o Cruzeiro vai tirando o Palmeiras do G4 nesse momento. Palmeiras com 17 vitórias, Cruzeiro com 18 vitórias. Daqui a pouquinho a gente mostra a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Olha, com a vitória do Botafogo, o empate de Fluminense e Curitiba, Coritiba, Santo André, Náutico e Sport são os últimos. Ou seja, o Coxa agora, com o Botafogo vencendo, precisa vencer o jogo para escapar do rebaixamento exatamente no ano do centenário do Curitiba. Ali pela esquerda dominando o Everton. Juan aproximou o Pet, devolveu para o Juan, ele caiu e o Roberto Lopes marcou a falta, quase na entrada da área. É falta sobre o Juan e o Pet já pede a bola, não joga bem, mas na bola parada é muito bom. Olha o lance aí, Arnaldo. O zagueiro do Grêmio numa tabela ficou no meio, foi o Túlio, de propósito para impedir a passagem. E aí fez falta. E o Pet ajeita com muito carinho, mesmo não estando numa tarde inspirada. É um jogador especial, um ídolo que ficou eternizado por um gol de falta neste mesmo Maracanã. Já está autorizado o Petkovic para a cobrança. A expectativa é enorme. Olha o Pet, bateu, jogou pela linha de fundo, é tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, planos com roaming ilimitado em minutos DDD. Temos o terceiro gol do São Paulo.
O Washington fazendo 2 no jogo, né? Já já a gente, assim que a bola sair, a gente mostra o terceiro gol do São Paulo, vencendo o Sport por 3-0. Ayrton. Pet. Adriano e Zé Roberto pedindo. Pet levou para o pé esquerdo, não deu, passou o Juan. Ele tentou para o Everton. Adilson na marcação. Everton costurou. E a sobra do Mário Fernandes. Ele toca na esquerda para o Lúcio. O Williams encosta na marcação. Maílson. Ganhou do Williams. Túlio. Mais atrás no Diego. Aí ele joga lá no vazio. 3 jogadores do Grêmio ocupavam aquela região do campo. A bola ficou com o Mário Fernandes. Aí o impetuoso Douglas Costa. Levantou para o Lúcio. Leonardo Moura para de cabeça no meio para o Williams. Aí o Juan se enrolou um pouco. Tocou mais atrás do Ronaldo Angelim. À esquerda ele sai jogando com o Ayrton. O Bandeirinha está marcando a falta sobre... Não, marcou lateral para o Flamengo. Achei que ele fosse marcar uma falta sobre o Ayrton. Arremessando para o Juan. No arremesso com a mão veio uma bola duvidosa ali. Everton recupera tocando no Zé Roberto. Adilson faz a falta. E o Weber vai mostrar cartão. Vai punir o jogador do Grêmio. Fez 2 faltas. A primeira e agora no Reinaldo a segunda. Portanto, cartão amarelo para o Adilson. Por esse lance aí. Vai mexer de novo aí. Falta cometida no Zé Roberto. O Flamengo vai mexer daqui a pouquinho. Aí você vê o Juan. O Pet passa na esquerda. Everton, Adriano e Zé Roberto posicionados no meio. Aí o Juan tentou um toque curtinho no Pet. Se movimentou o Ayrton do lado esquerdo. O David se apresenta na direita. O Grêmio todo fechado. O Flamengo insistindo. David tocou para o Leonardo Moura. Vai para o fundo. Zé Roberto, Adriano, Everton levantou. Adriano subiu. Tirando o Mário. A bola voltou na esquerda com o Juan. Juan fez o levantamento. Subiu o David. Tirou o Diego. Sai jogando com o Lúcio. Na esquerda para o Robertson. Ele tem o Douglas Costa livre no círculo central. Mais uma vez aí o Douglas Costa. Levantamento na esquerda para o Fábio Santos. Lance normal do Fábio Santos. Passamos de 22 no segundo tempo. O Internacional vai vencendo o Santo André por 2-0. O Colorado de tanta história, de tanta tradição. Um dos times fortes do Brasil em toda a temporada. Aliás, nos últimos anos o Internacional. Também vai perseguindo o título brasileiro. E a roubada de bola do Everton para o Juan. Tem gol acontecendo, mas o Juan tocou para o Adriano. A chance do gol por cobertura. Marcelo! Voltou no Adriano, na linha de fundo. Protegeu o Adriano, não deu para finalizar. Recomeça com o Everton. Everton e o Mário Fernandes desviando pela linha de lado. Foi uma defesa, 2 bolinhas seguidas. A bola para o Adriano. Olha o goleiro. Ele tentou um totozinho. E o Marcelo com o braço direito erguido fez a defesa. Olha o toque do Adriano de novo. O Mário já estava com o braço ali, aumentando mesmo a extensão do corpo, né? E olha só, Neymar empata para o Santos. Mesmo na rivalidade, né? Veja o Grêmio aqui ajudando o Internacional. O Santos agora ajudando o Palmeiras. E muito, vai botando o Palmeiras de volta no grupo da Libertadores. E Andrezinho faz o terceiro. E aqui o Adriano, lançado, tentou o domínio, perdeu, o Léo sai jogando e a bolinha segue agitando a tarde do seu domingo. Portanto, o Andrezinho em 3 para o Internacional. E o Botafogo, com Jobson, faz 2-0 sobre o Palmeiras. E aqui o Adriano. E o Léo dá um desvio, a bola foi pela linha de fundo em escanteio. É de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil. O Santos, muita gente dizia, mas o Luxemburgo ficou com ciúme. Você viu o Barack Obama, brasileiro. É um torcedor símbolo também aqui no Maracanã, né? Ô Luiz, a substituição ainda não foi feita. Ferro ia entrar no lugar do Pet. O David veio correndo aqui. Vai lá depois do escanteio escrito. E vem Pet na cobrança do escanteio. Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet. Levantou. Ronaldo Angelim. Segundo para explodir o Maracanã.
Cobrança de escanteio. Ronaldo Angelim subiu. E de testa estufa a rede do Grêmio. 25 do segundo tempo. Ronaldo Angelim, no ano que teve uma contusão que quase lhe valeu a amputação de uma perna, para no Maracanã lotado na última rodada fazer o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro e colocar o Flamengo com o sabor do título, do 6º título brasileiro em sua história, aos 25 do segundo tempo. Tem muito jogo pela frente ainda. Haja coração. E foi no escanteio, Júnior. 2-1. Na especialidade do Petkovic. Você vinha dizendo, Luiz, apesar dele não estar fazendo uma boa partida, pelo contrário, muito abaixo daquilo que pode render, mas a bola parada com ele é sempre realmente um grande perigo. Aquele que o Adriano não conseguiu fazer, porque é um jogador que cabeceia muito bem, o zagueiro foi lá, cabeceou maravilhosamente bem. Olha o choro, Elis. E os dois zagueiros fizeram os gols hoje, hein, Luiz? David e Angelim. Luiz, mudou o Grêmio, entrou o Bergson, camisa 19, no lugar do Robertson. Outro garoto, o Bergson, estava no time B. Entrou o Bergson, número 19, no lugar do Robertson. A modificação feita pelo Marcelo Rospide no time do Grêmio. Aí a confirmação para você. Lúcio dominando ali pela esquerda. Bom, o Flamengo com a vitória, todos sabem, o Flamengo joga pela vitória, depende só de suas forças, não depende de combinação de resultados. Está voltando à liderança do campeonato, está ainda a 67 pontos. Com esses resultados, o Internacional vai ficando com o vice-campeonato brasileiro. O São Paulo é terceiro e o Palmeiras na 4ª posição, beneficiado pelo empate do Santos. Há pouquinho Neymar fez o gol. E o Maracanã, meus amigos, vive uma festa daquelas. Se você estiver achando que está com labirintite em casa, você não está. As câmeras que estão tremendo são por conta de que o Maracanã está tremendo com o salto dos torcedores. E praticamente 100 mil almas aqui no Maracanã. E Douglas Costa vai para a cobrança da falta. E o Grêmio honrando suas tradições. Luiz. Mais um jogo forte, dificílimo. E tem falta a seu favor. Bergson, camisa 19. Está lá no interior da grande área, acabou de entrar. Vai sair o Pet aí com a camisa 43, antes da falta, vai entrar o Fierro aí com a camisa 16. Substituição no Flamengo, olha o Pet aí. Regente da torcida rubro-negra. E vem cobrança de falta do Douglas Costa. Fechadinha, chegou Adriano. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Pode ficar com o coração preparado aí. E o Juan vibrando com o corte. É um jogo de... E olha só, é gol do Cruzeiro. Mais um gol importantíssimo. Você está revendo o gol do Ronaldo Angelim. Ele subiu e de cabeça fez o segundo para o Flamengo no Maracanã. A microcâmera também mostra de novo para você. E a comemoração do Pet. Luiz. Sim, Eric. Uma comemoração bonita agora. O Pet foi até o Andrade, encostou a cabeça com a cabeça, deu um abraço, um sorriso muito carinhoso e se virou para a torcida e falou: vamos, em bom português. Ele que é sérvio, né? O Cruzeiro faz 2-1. Com esses resultados, o Cruzeiro vai beliscando a vaga da Libertadores, vai tirando o Palmeiras. E o Everton leva pela esquerda. Ele tentou o cruzamento, é escanteio que favorece o Flamengo aos 29. Olha o Obama brasileiro aí. Foi uma marca deste Maracanã de 2009. É um sósia do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Olha a bola curtinha para o Juan. Dominou o Juan, teve liberdade. Tentou para o Angelim de novo, furou. Voltou para o Zé Roberto. Tentou o chute, a bola volta. Zé Roberto briga por ela. Trabalha com o Everton na esquerda. Adriano está no interior da grande área, ele fez o cruzamento.
Subiu bem para fazer o corte o Mário Fernandes. Aí a bola volta no chileno Fierro. Joga na direita para Leonardo Moura. 30 minutos, meia hora do segundo tempo. Bola do Léo Moura para o Fierro. Foi para o fundo. Cruzamento para Diego fazer o corte. Olha o Lúcio, que corte o Lúcio deu agora no Williams. Você está vendo a classificação na parte de cima com o gol do Angelinho. O Flamengo 67, o Internacional 65, o São Paulo também 65. O Cruzeiro com 62 e 18 vitórias contra 17 do Palmeiras. Olha o Roberto Falcão, mesmo o Grêmio sendo um time descompromissado do ponto de vista emocional, está todo mundo jogando, na verdade, se divertindo diante de um palco exuberante como o Maracanã. Mas agora, o fato de ser um time jovem, isso pode pesar? Está pesando agora no segundo tempo. A torcida está fazendo a diferença. O Flamengo veio para cima, fez aquilo que deveria ter feito no primeiro tempo, né? Veio para cima do Grêmio, apertou a saída de bola, conseguiu. O Grêmio está tentando sair um pouco mais agora, mas o Flamengo está muito motivado no jogo. O Pet agora saiu correndo e foi falar com o Andrade. O Williams está pendurado, ele está fazendo uma falta atrás da outra. Ele já tinha berrado aqui, ó. É, mas é de perfil difícil, né? Porque o Williams está fazendo esse papel agora de segundo volante ali, digamos assim. Não é fácil substituir, não. E no banco agora ele só teria um zagueiro para funções mais defensivas, que é o Wellington, né, Lúcio? E o Lúcio vai para fazer a cobrança de falta. Esse é um jogador muito experiente, com muita quilometragem. Léo, Diego, são os zagueiros do Grêmio Grandalhões. O Mário Fernandes também. Vem o cruzamento, a bola passa, Bruno, voltou, incrível! O Bruno fez a defesa, o Diego estava na sobra e no rebote. Veja só, o Bruno defende. Na verdade é o Maílson, ele errou o chute. Tudo bem, o ângulo era pequeno, mas que chance teve o Grêmio. O Bruno agora cai, fica ali estatelado. Temos gols para mostrar? Vamos ver o gol? Engenhão, vamos ver o segundo do Botafogo. Renato pela esquerda, brigou, ganhou. E o Jobson no cantinho. Fazendo o segundo do Botafogo, que vai escapando do rebaixamento. Com empate no Couto Pereira, o Coritiba está sendo rebaixado. Você está revendo aquela defesa do Marcelo na nossa super câmera lenta. São imagens do repórter cinematográfico Kleber Schettini, mostrando para você nuances, movimentos de um jogo de futebol. Vamos ver o terceiro gol do São Paulo, o gol do Washington. Aí o cruzamento do Hugo. E Oscar, que golaço. Mas esse é um campeonato brasileiro de belíssimos gols, gols bonitos. Estão dominando no peito, um giro, mandando a bola para o fundo da rede. 16º gol do Washington no Campeonato Brasileiro. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, ser brameiro é ser guerreiro. Você está vendo aí o Adriano, ele marcou falta do Adriano e a torcida do Flamengo faz esse colorido especial. Olha só, curta aí. Aí o Mário Fernandes. Passamos de 34 minutos do segundo tempo. Ronaldo Angelim caiu, se levantou, sofreu a falta e o Éder Roberto Lopes está marcando a falta que favorece o time do Flamengo. E esquenta a disputa na casa das meninas fantásticas. 6 candidatas estão a um passo da finalíssima. E o desafio delas agora é estrelar um comercial. Logo mais no Fantástico, que tem a cobertura completa na última rodada do Campeonato Brasileiro. Tadeu Schmidt fazendo tudo do futebol no fim de semana, tudo do esporte no fim de semana. O Fantástico com Patrícia Poeta e Zeca Camargo, logo depois da segunda parte do Faustão. Com as mãos não pode, né, Bruno? E Douglas Costa, podia ter tentado como o Diego Souza. Olha o Douglas Costa, tocou para o Lúcio, tentou a devolução, Ronaldo Angelim rasga. A bola vai voltando com o Túlio. Túlio domina pela direita. É um nervosismo que vai aumentando, vai ficando cada vez mais latente.
O Ronaldo Angelim tem muita experiência, 34 anos, faz o corte e sai jogando. Experiência a favor do Flamengo aí, vem aí Cleberson, Luiz. Campeão mundial com a seleção brasileira, campeão brasileiro com o Atlético Paranaense. O Flamengo perde umas bolas ali que normalmente não se perde. 17 anos de espera. Mesmo que não seja uma espera para os jogadores que estão em campo, obviamente, claro que é isso que acontece. O jogador sabe o que acontece com o clube dele. Ainda mais quando se trata de um clube como o Grêmio, como o Flamengo, como o Internacional. Como os grandes times brasileiros, né? Toda a história, tudo que esse clube representa. Além da conquista pessoal, a conquista histórica. Entrar para a história de um grande clube é sempre um momento que mexe mesmo com o corpo. O Pet costuma dizer, né, que um jogo como esse, um estádio como esse, cada reação da torcida, o seu corpo, o corpo do atleta tem reações que às vezes ele não consegue controlar. Encantos deste esporte, paixão dos brasileiros e de grande parte dos humanos. Aí o Maílson, o Grêmio tentando manter a bola no campo de ataque. Aí fazendo o seu papel, o Grêmio de futebol porto-alegrense. O Internacional também vai cumprindo o seu, vai vencendo por 3-0. E nós temos gol para mostrar para você, vamos a ele. É o gol do Andrezinho que a gente vai mostrar. Se tiver no ponto, com condições, a gente mostra o gol. Vamos lá, o gol do Andrezinho. O terceiro do Internacional. Como bate na bola o Andrezinho, né? Ele vai para a cabeça de falta e guardou. A torcida do Flamengo se lembra bem do Andrezinho, né? Na Copa do Brasil, no último minuto, ele fez o gol que classificou o Internacional naquela vitória por 2-1. E tem mudança no Flamengo. Tá saindo o Zé Roberto com a camisa 26, entrando o Cleberson com a camisa 15, Luiz. E aí, gente, Júnior, Falcão, a entrada do Cleberson, que de experiência, de adrenalina, já está acostumado. Levantou o caneco em 2002 com a seleção, já foi campeão brasileiro e por aí vai. Vai dar uma fechada no meio agora, né? Vai ficar somente com o Adriano lá na frente, vai preencher esse meio campo aí. Como o Cleberson é experiente, né? Vai fazer essa bola rodar. E é um jogador que chega também, Luiz. É um jogador que tem boas chegadas pelas laterais do campo. Talvez tenha sido essa a melhor mexida do Andrade em relação ao time do Flamengo. E o Vitória empata. Leandro Domingues, 2 para o Vitória, 2 também para o Goiás. Torcedores de Fluminense, de Palmeiras, de Botafogo, do Flamengo, do Internacional. São aqueles que estão mais adrenalizados. Do Cruzeiro também, né? Porque esses times estão alcançando os objetivos que se propuseram antes de a bola rolar. Mas a bolinha não para. A bolinha vai mexendo com o seu coração, com o coração do Brasil inteiro. Mas é gol do Internacional. 4-0 sobre o Santo André. Santo André rebaixado. Cleberson. Aí ele toca no Everton. Agora nós temos 4 jogadores do Flamengo contra 4 do Grêmio. A bola é para o Adriano. Na grande área, Adriano marcado pelo Thiago. Ele fez a falta, né, Adilson? Globo, a gente se vê por aqui. Novo Fox. Compacto por fora, surpreendente por dentro. Se os jogadores estão nervosos dentro de campo, né? O torcedor vai curtindo o seu sofrimento, a apreensão, a adrenalina. Mas esse é o sentimento que faz o futebol ser o que é, né? Luiz. Sim, Eric. Agora aqui no banco de reservas alguém gritou, vamos Adriano, vamos Adriano. Aí o Pet disse assim, tranquilo, tranquilo, ele vai fazer gol. Petkovic, né? Também outro que tem um ano, talvez... nem o mais próximo amigo do Pet tenha feito essa previsão, né? Aí vem o Everton. Adriano se movimenta pelo meio, passou o Fierro. Ele levantou para o Adriano, pode fazer o terceiro. Marcelo, faltou o pé direito. O Marcelo é uma grande defesa, é cumprimentado pelos companheiros, a posição é legal. E ele quis finalizar de canhota lá. Eu me lembro, Júnior, a terceira que cai no pé direito dele, ele quer ajeitar para o esquerdo. Porque ele ganharia tempo se tentasse com o direito, tá vendo? Já no primeiro kick da bola. Adriano, que também é exemplo do que está acontecendo com o Flamengo, está conquistando um título 17 anos depois. Desde 82 com o Zico, que o Flamengo não tem um artilheiro de campeonato brasileiro. Está empatado com o Tardelli. Léo Moura na cobrança, olha o Adriano, subiu o Thiago para fazer o corte. Fierro. Aí você vê o Everton.
Se recuperou de uma fratura para voltar exatamente na última rodada. O Léo Moura fez o passe errado, sai jogando o Fábio Santos. Os internautas que participam das nossas transmissões, mensagens, perguntas. O Flamengo ganha um lateral ali, meio que de graça. Quem foi o mais importante na campanha do Flamengo? Jogadores, técnico ou torcida? É a pergunta do Tom, de Arapiraca, nas Alagoas. Alô, Tom, alô, Arapiraca. Lá nas Alagoas, participando da nossa transmissão. Aí você vê o Everton devolvendo pro Léo Moura. O Júnior e o Falcão estão pensando aqui, já estarão respondendo. Olha o Léo Moura, tentou a jogada individual. Fábio Santos. Bota o corpo à frente, domina, sai jogando. Desvio do Bergson, na bolinha anuncia que tem rede balançando. Mas é gol do Santo André. Gomes, Internacional 4, Santo André. Nunes, perdão. Eu até pensei aqui, Gomes, acho que não tem Gomes no Santo. Tem o Nunes, o centroavante. Mas o primeiro do Santo André. Santo André está voltando a segundona. E aí o Marcelo saindo para fazer a defesa. 41 minutos. O São Paulo faz o quarto, o terceiro do Washington no jogo. Vai pedir música o Washington no Fantástico hoje, em 4-0 sobre o Sport. Tá impedido o Everton, tá impedido o Everton. A arbitragem no segundo tempo do Everton tranquila, né, Arnaldo César Coelho? Jogo nervoso, tenso. Mas legal, não tem tido problema. Impedimento bem marcado aí. Tem que ter calma, bom senso num jogo desse. E ele tá tendo. Chamando a atenção dos torcedores do São Paulo, do Palmeiras, do Inter e do Flamengo, que entraram na rodada como postulantes ao título, que não há entrega de taça, né? No Campeonato por Pontos Corridos. Ela acontece amanhã na festa oficial organizada pela CBF, que acontece no Rio de Janeiro. E aí sim a taça do campeonato, como aconteceu nos últimos anos, é entregue ao legítimo campeão. Diga, Eric. Ou foi o Glauco? É o Glauco. É o Glauco. Para mudar, o Grêmio mudou. Entrou o Mitchue com a camisa número 18. É aquele mesmo Mitchue do futsal. Entrou no lugar do Adilson. Ficou 6 meses parado com uma lesão grave no joelho e faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro no último jogo. Saindo o Adilson, portanto, entrando o Mitchue. E olha o Douglas Costa. Passou o Bergson, bola para ele. Leonardo Moura na marcação. O David também chega, ele tentou fazer o giro. Na hora de cruzar, cruzou mal. Bruno vai saindo para fazer a defesa. 42 minutos e meio. 2,5 para terminar no Maracanã. Entrou o Mitchue. O Mitchue chegou a ser tratado como o substituto do Falcão no futsal. Ele é muito, mas muito habilidoso. O São Paulo, encerrado o jogo no Morumbi, garante a Libertadores. E nesse momento a Libertadores já na fase de grupos, 4-0 sobre o Sport. Com direito a 3 do Washington. Aí você vê o Fierro. Vira o jogo na esquerda buscando o Juan. Mais uma vez o Juan dominando e trabalhando na ponta esquerda para o Everton. Devolve no Juan, Adriano está na grande área. O Kleberson passou, o Flamengo vai valorizando a posse de bola. 43-15. De novo o Everton na ponta esquerda, uma expectativa é muito grande. O Everton faz a jogada, toca no Juan. Vai para o fundo, Adriano pedindo cruzamento. Marcelo para fazer a defesa. E neste momento o empate em Curitiba vai derrubando o Coxa. A bola para o Adriano. Voltou no Fierro. Fábio Santos. Toca no Douglas Costa. O chileno Fierro corre muito, aperta. E veja que valeu que fez o Fierro, né? Teve que tocar, mas até não pôde pensar para resolver. E agora o Kleberson chega descendo essa bola para a lateral. E você vê a expectativa do Petkovic. 17 anos de espera. 1 minuto de tempo normal pela frente, fora os acréscimos. Flamengo, Internacional, São Paulo e Cruzeiro na Libertadores. Por enquanto, Palmeiras, Avaí, Atlético Mineiro, Grêmio, Goiás, Corinthians. Corinthians é Libertadores pela Copa do Brasil, né? Barueri, Santos e Vitória na Copa Sul-Americana. Curitiba, Santo André, Náutico, Sport, os rebaixados. Adriano e Tardelli, os artilheiros com 19. Último minuto de tempo normal. Aí você vê o Mário Fernandes na direita. Tocou para o Mitchue. Ele é muito habilidoso, trabalha com muita facilidade. Também está voltando de uma contusão de um longo período de inatividade. Bola com Kleberson. Aí Everton recebe do lado esquerdo, 44 minutos e 40. Bola recuada para o Ayrton. Ayrton para o Fierro. Fierro toca lá atrás para o Leonardo Moura. Júnior
praticamente tempo regulamentar esgotado, agora é um Flamengo administrando. Tem procurado fazer isso, né? Já não está arriscando tanto, até porque não tem essa necessidade, né, Luiz? E aí a bola para o Ronaldo Angelim, o autor do gol que vai dando ao Flamengo o título. O Internacional fez o seu papel, vence o Santo André por 4-1. Respondendo na internet, eu diria o seguinte, acho que o Flamengo melhorou muito de campo, jogou 3 bem minutos, fora Falcão. de campo, jogou bem fora do Maracanã, jogou bem em casa também. Então acho que o time tem muito mais percentual do que o torcedor e o treinador. Mas o treinador foi importante porque deu a tranquilidade que precisava e o torcedor hoje aí fez isso. E aí, Júnior? Eu acho que o Andrade tem um percentual importante nessa caminhada, Luiz, porque ele conseguiu recuperar algumas coisas. Primeiro ele mudou o esquema, saiu de 3-5-2 para jogar no 4-4-2. Conseguiu, principalmente do Ayrton e do Williams, que era um jogador que praticamente estavam sempre tomando cartões amarelos, estavam sempre dando pontapés, que esses jogadores pudessem jogar futebol. E esses jogadores tiveram rendimento e ajudaram muito nessa parte. Eu acho que principalmente conseguiu harmonizar o grupo, né? A gente vê que existe realmente um laço de amizade muito grande entre os jogadores. Júnior, sim, uma imagem aqui espetacular, o Álvaro ali, ó, tá na grade, preso, porque ele tá suspenso hoje, não pode jogar. Ele que foi muito importante nessa campanha do Flamengo. Tá ali o Álvaro, uniformizado como se fosse jogar, rezando, passando as mãos no rosto. Tá nervoso o Álvaro. 46 minutos e meio, já terminou em Porto Alegre, já terminou no Morumbi, já terminou na Vila. O Cruzeiro venceu o Santos por 2-1 e está conseguindo a vaga na Libertadores. Afinal, o Botafogo vai vencendo por 2-0. Fluminense e Curitiba, o jogo está 1-1. O Fluminense com o empate vai salvando a si mesmo e empurrando o Coxa para a zona do rebote. O Curitiba precisa de um gol desesperadamente lá para botar o Fluminense no... Olha que fim de jogo em Curitiba. E aí você vê o Lúcio, o Flamengo inteiro no campo defensivo, só o Adriano no meio do campo. 47. Douglas Costa tocando para o Fábio Santos. Devolve para o Douglas Costa. Tem o Milton pedindo, tem o Mário Fernandes na direita. É um clima de tensão absurdo no Maracanã. Mário Fernandes recebe na direita. O Grêmio atacando. Um gol aí muda tudo. Mário Fernandes recebe na direita. E é lateral que favorece o Grêmio. Mário Fernandes vai lá para a cobrança. E o Flamengo todinho no campo defensivo. Aí você vê o Maílson. 47-30. Estamos no minuto final do jogo do Maracanã. 17 anos depois, o Flamengo está a segundo se mantiver o resultado da conquista do título. E a bola vai ficando nas mãos do Bruno. A torcida do Flamengo enlouquece. Parece não conseguir administrar a adrenalina. Bola nas mãos do Bruno, bola nas mãos do capitão do Flamengo. 48 minutos, ele pode defender com as mãos. Olha lá o Bruno, ainda não completou a defesa. Bruno fica com a posse de bola. 48 minutos, estamos por conta de Eber Roberto Lopes. Chutão de Bruno. 17 anos depois. O Flamengo é campeão brasileiro de futebol. 6 vezes campeão do Brasil. 80, 82, 83, 87, 92, 2009. O Andrade tomando um banho de água gelada, Luiz. O Andrade tomando um banho de água gelada agora. A nação rubro-negra solta o grito entalado na garganta. 17 anos. O Flamengo 6 vezes campeão brasileiro. Para um Maracanã enlouquecido. Para uma nação de 35 milhões de pessoas. O Urubu Rei pode voar e comemorar o título de campeão brasileiro. Luiz, pegar uma palavrinha aqui do Angelim. Angelim, um ano mágico para você. Você teve ameaçado de ter a carreira encerrada, uma operação. O que representa para você nesse momento, esse gol, essa festa? Isso é um sonho, cara. Eu, como torcedor do Flamengo, e jogador... É difícil, Luiz, nessa hora de não deixa. Vai lá, Luiz.